tarde. Nós vamos hoje falar de um assunto que o brasileiro adora e que a historiografia brasileira, os historiadores, acabaram deixando de lado. A história do sexo no Brasil, que é o tema do livro do Paulo Sérgio do Carmo, que é Entre a Luxúria e o Pudor, da editora Octavo. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o Paulo Sérgio no dia de hoje. Paulo Sérgio, vamos começar falando do tempo que você levou para poder esmiuçar esse estudo que ninguém tentou fazer. Pois bem, Patrício, eu agradeço também a oportunidade. Eu sou meio eclético, já escrevi um livro sobre juventude, livros sobre filosofia, Merleau-Ponty, e um livro sobre sociedade pós-industrial. Mas quando eu estudei a história do trabalho no Brasil, eu tive que ler a história do trabalho indígena, o trabalho negro e a vinda dos imigrantes para o Brasil devido à falta de braços, segundo alegavam, falta de braços, com o fim da escravidão. E, tangencialmente, os livros que eu ia lendo sobre negros, sobre os índios, falavam sobre sexo. Eu achei que algumas passagens foram desprezadas pelos historiadores porque talvez não era o tema deles. Assim como eu estava estudando o trabalho, eu tinha que desprezar o tema sexualidade. Mas fui acumulando esse material ao longo do tempo e durante 13, 14 anos fui colecionando livros, artigos de revistas, jornais, indo em sebos. E aí, nos últimos 5 anos, eu resolvi escrever, aí dediquei 5 anos à escrita. Depois dos portugueses descobrirem o Brasil, ou chegarem ao Brasil, houve várias levas diferenciadas que aqui chegaram. E houve transformações comportamentais ao longo dos tempos. Dom Pedro era um devasso. Primeiro ou segundo? O primeiro. O segundo era um devasso contínuo. O que você descobriu sobre a devassidão na corte brasileira? Sobre a corte brasileira eu estudei pouco. Eu cito mais essa passagem aí de Dom Pedro I, que tinha muitas amantes. É engraçado que um viajante alemão, acho que Schillendorst, chega a falar, número de filhos, aliás, fala que ele chegou a 40 e tantos filhos. Depois eu li uma outra biografia mais recente, diz que ele tinha 18 filhos, mas em número de amantes, realmente. O Dom Pedro, ele andava naquelas carruagens no Rio de Janeiro e chegava a mandar parar e abordar uma moça na calçada. E ele teve relacionamento até com uma escrava, uma quituteira, teve filhos com ela. Então ele era assim de uma voracidade sexual muito grande. Vamos falar um pouquinho da questão considerada menor no Brasil e que o Antônio Cândido fala nisso, e você cita, como era o sexo rural. O sexo na área rural, como evoluiu e como ele acabou se tornando preponderante em algumas cidades do Brasil, do interior de São Paulo, por exemplo. O primeiro garoto, em geral, inicia-se com animais. Tem vários animais. O próprio Gilberto Freire começou com um animal, ele conta, e o Cândido ficou numa cidade do interior de São Paulo, década de 40, ele percebeu isso também. Agora, a igreja condena isso de bestialidade. E sabe que no mundo inteiro os homens mantêm, quando não tem possibilidade de manter sexo com uma mulher, por exemplo, ele mantém com animais. Então eu tenho uma história que na França foi localizado um diário, na década de 30, se não me engano, de um indivíduo que escreveu um diário do seu relacionamento íntimo com 2 ovelhas. E Kinsey, o grande historiador da sexualidade norte-americana, falou que o jovem americano do campo também, em eras passadas, mantinha sexo com animais. Mas os livros de história, segundo contam, a sexualidade entre o camponês é um pouquinho menos erotizada, é mais, entre aspas, animalesca. A moça só vê o rapaz praticamente no dia do casamento, e ter uma quantidade enorme de filhos é importante, porque filhos são braços para a lavoura. Então tem essa diferença da grande cidade, da pessoa mais culta da grande cidade. Você fala aqui da libertação sexual, o desbunde da contracultura. Quais são os reflexos do desbunde da contracultura nos dias de hoje? Eu falo desbunde, mas uma linguagem usada, ou seja, de liberação geral. A nossa contracultura, a nossa revolução sexual, podemos dizer isso, que está junto com a contracultura, não se deu nos anos 60. Na Europa se deu nos anos 60, nos Estados Unidos, mas nós estávamos vivendo um regime militar
e as formas de comunicação que chegavam muito mais devagar. Mas a nossa liberalidade sexual se deu na década de 70. Mas meados da década de 60, final ali, revista Realidade já fazia matérias sobre o movimento hippie, sobre amor livre. Os setores mais elevados do Brasil, os primeiros jovens universitários, de 1968, num livro do Zueni Ventura, 1968, o ano que não terminou, ele fala: a nossa sexualidade começou nas prateleiras da livraria, não na cama. Mas isso já é um avanço, assim, lia-se muito sobre sexo. Bem, nós estamos aqui encerrando a conversa com Paulo Sérgio do Carmo. O seu livro é Entre a Luxúria e o Pudor, a História Sexual do Brasil, que foi editada pela editora Octavo. Você pode encontrar nas melhores livrarias do país esse livro, que é um compêndio sexual, que, como disse aqui o Paulo Sérgio, ele teve fontes primárias e secundárias, ele foi a todas as fontes, e esse livro está à disposição de vocês, uma capa brilhante. Quem é o autor da capa mesmo? É Juliana Scorza, foi pintada para o livro mesmo. Para o livro mesmo. Então, Entre a Luxúria e o Pudor, a história social sexual do Brasil, da editora Octavo. Agradecer a presença do Paulo Sérgio do Carmo. Muito obrigado e até a semana que vem. Mais uma vez, Visão Plural, trazendo sempre algum tema capaz de interessar vocês todos. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado e até lá.